E o que acontece? A gente supera, a gente vem superando, a gente discute juntos e é muito importante isso, sabe? O amigo e o parceiro não é aquele que deixa passar as coisas, e isso eu também aprendi com o Luiz. O cara que é teu amigo, ele fala, se ele discorda, ele fala na tua frente e tudo mais, e isso é um ponto, a gente tá sempre conversando, sempre discutindo, só que sempre com respeito, e isso faz a coisa fluir, e a gente aprende muito juntos, né? Então a gente pega as ideias um do outro, e aí a gente vai conversando aí ao longo do programa, mas as ideias foram assim, elas foram convergindo, né, Luiz? Ela era de um jeito, virou para outro, e sempre com o mesmo foco e com o mesmo propósito, até se encaixar muito bem no ponto que nós estamos hoje. Que legal, cara. E esses pontos de divergência e convergência, eles trazem uma palavra chamada inovação. É. Quando você converge, diverge, converge, diverge, converge, diverge, o Big Bang acontece. Inovação, né? Eu tive o prazer de ir numa palestra da Petrobras e lembrei disso, daí eu acho que aquilo é legal. Mano. E é realmente assim, né? Quando a gente tem essas ideias e essas coisas, elas vão mudando de cenário, você tem que aprender a lidar com o sócio, com o cliente, com o patrocinador, com o lead. É como que você lida com tudo isso, né? E aí você saber desse ponto de convergência e saber que pelo aquele propósito que é o CNPJ, você abre mão de um item, mas pelo propósito do CNPJ, não por ele. Faz Nada todo sentido. né? Mas é para você, é o projeto, sabe, cara? Então acho que isso é muito bacana. E agora, como nasceu, né? Pegando o gancho dos nascimentos ali, como nasceu o Não Complica? Então vamos lá. A gente passou por muito ao longo das nossas carreiras aí. A gente tem o privilégio de ser. A gente vai atrás. A gente vai atrás, a gente corre atrás, a gente é resolutivo. E os dois têm a mesma característica. O que acontece? A gente acaba assumindo muita coisa, você consegue enxergar as coisas que estão acontecendo, mas assim, é no sofrimento, é na dor. Então, eu vou dar o meu exemplo, depois o Luiz fala o ponto de vista dele, né? Eu trabalho como responsável técnico, então eu respondo por toda aquela parte que é a mais delicada, de documentação burocrática, de vigilância sanitária, essas coisas. Só para você ter uma ideia, se der ruim na área da saúde na empresa, é o nome dele, é ele que vai preso. Eu vou perder o meu conselho, é assim. Por isso que eu não posso deixar o dar ruim que você falou, né? Então, o nosso papel, né, nessa função, ele é proteger a empresa. Então, se a empresa está suspeitando de alguma determinada prática, nesse aspecto, né, falando de produtos para a saúde, ela vai me perguntar se é possível fazer. Assim como tem também um outro setor que a gente chama de compliance, que é para ver as questões éticas, né? E assim vai. E nessa questão regulatória, como é muito delicado, então eu sempre busquei bastante e, assim, eu já percebia que era uma dificuldade extrema. Eu tive que criar muita coisa. E eu aprendi muito com pessoas que foram passando pela minha vida, profissionais, colegas, né? E eu ia vendo o jeito que eles trabalhavam e pensando em formas de fazer um pouco melhor. Eu fui tentando melhorar, e o melhorar não é que era ruim o jeito que eles faziam, é que eu tinha que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então eu tinha que pensar em formas de melhorar aquilo e fazer com mais precisão e com menos tempo, com menos retrabalho, menos gargalos. E aí passou muito tempo, eu e o Luiz começamos a conversar, e aí numa dessas conversas eu mencionei, né, o Luiz sempre comentou, você foi atrás, estudou bastante, correu atrás disso, tinha que ensinar os outros RTs para não sofrer ainda o que você sofreu, porque você teve que se virar, inventar métodos, né, de gerenciar os processos ali, e aí surgiu a primeira versão. Então a primeira ideia nossa era o quê? Eu, como responsável técnico, fazer um curso para outros responsáveis técnicos. Só que nisso, podcast na Face Pod, que é um baita podcast da área da saúde, e eu só tenho visto crescer. E, assim, não é só um podcast, viu, Cleverson? Ele é um projeto, assim, que já trouxe, até a gente brinca, né? O Luiz faz os caras chorar lá. Ele traz o jeito que ele conduz o podcast. O cirurgião volta lá na formação dele e relembra tudo que ele passou. Então, é importante para trazer luz em alguns assuntos do cenário da saúde, mas até mesmo aqueles que estão pensando em fazer uma faculdade de odontologia, de medicina, ele assiste o podcast e verifica aquelas variáveis da história, e a pessoa que era mais simples, que veio do campo. Então é muito legal. E nesse podcast, aí eu vou pedir para o Luiz complementar, né? Ele ouviu muita coisa da área da saúde, e aí as ideias se juntaram. Porque
a parte técnica somente? Por que falar só para o responsável técnico, sendo que tem um monte de outras áreas com dificuldade? Eu até ia falar ali, né, dos símbolos, né, das iniciais. Aí você falou assim, RT. Eu falei, puta merda, vou perguntar o que é RT, né? E daqui a pouco ele perguntou, responsável técnico. Desculpa. É porque assim, né, nem todo mundo que ouve, né, é o responsável técnico dentro eu não sabia, aprendi agora. E nesse período, até como eu falei na introdução ali, eu há muitos anos trabalhando na área e todos os dias, literalmente todos os dias, eu sempre estou conversando com dentistas, com médicos, ao longo da minha carreira. E aí esse projeto do Na Face Pod, que é um podcast que já está rolando, a gente está acho que gravou o 70º. 60, 61. 70º. 60, né? É que tem segunda-feira, já tem outro, né? É verdade, que daí a gente grava. A gente está com 60 episódios lá, sempre trazendo histórias de médicos, mas e trazendo assim algumas informações técnicas, histórias de paciente para quem está assistindo, assim, pô, eu tenho uma dor parecida. E a gente tem conectado esses pacientes que precisam aos nossos convidados. Então tá bem legal assim a interação e o engajamento de alguns cortes, enfim. E aí, conversando com esses profissionais, eu vejo a mesma reclamação. Eu via a reclamação, e eles chegavam assim, Luiz, tá difícil, eu não tenho, não tô conseguindo gerir a minha clínica, eu não tenho tempo para gerir, para ser o gestor. Você chegava, porque o comercial ele é meio psicólogo, ele é brother do cara, né? Exato. Né? Você vendia os equipamentos, né? Isso. Na saúde, daí o cara falava com você, falei, cara, eu tô com um pepino, ele reclamava para você, né? Nesse momento mais de abertura, na verdade. Assistiu tua aula? A gente fala sobre isso, né? Quando a gente fala de venda, a gente vai poder falar mais sobre isso. Quando a gente fala de conexão com o teu cliente, seja ele em qual área for, né? A gente está falando de conexão, de pergunta aberta, de sentir a dor do cara, de saber como que está funcionando, entender o negócio do teu cliente, né? Eu sempre fiz muito isso e entender do que estava acontecendo. E nas reclamações, na choradeira deles no dia a dia, eu via que 80% do que ele estava reclamando era dores que eu sentia com a minha equipe no dia a dia, com os meus vendedores, com o meu setor de negociações, que faz o relacionamento com os convênios, o Jader no dia a dia com os instrumentadores, que ele é responsável pelos instrumentadores, que estão em cirurgia, atendendo o paciente todos os dias, e a gente sempre treinou o nosso time para melhorar o atendimento, para capacitar melhor, e a gente pensou, por que a gente não pode dividir esse conteúdo que a gente já tem com a equipe dos dentistas, dos médicos e capacitar o time deles. Já que eles estão reclamando que não tem tempo, a gente pode fazer isso para eles. E sempre com propósito, que também é um desafio que a gente tem encontrado e cada vez mais vendo que não é todo mundo que trabalha com propósito, assim como você abriu o podcast, né? Mas a história foi basicamente essa. E aí, vamos dizer assim, aí o projeto nasceu, que é o Não Complica. Né? Então, aí a gente contou como nasceu. E agora, o que é o Não Complica? Então, Cleverson, nessa caminhada nossa profissional, a gente também percebe o seguinte, né, e o Luiz vai comentar mais sobre isso daqui a pouco, se entrar nesse assunto, que é termos complexos, cursos que têm uma burocracia enorme. Você ficar assistindo o curso em que ele está falando um termo que você desconhece, você já perde o interesse. Né? E o profissional da saúde, ele é formado para saúde. Né? Então, o dentista é formado para fazer procedimentos odontológicos, o médico e assim vai. Então, a gente percebeu o seguinte, para a gente conseguir sobreviver lá atrás, na nossa rotina, a gente teve que correr atrás e fazer técnicas que entregassem resultado rápido. Então, uma gestão de processos atrelada a uma gestão de tempo que fosse rápida. Então, essa rapidez, ela exige não é uma simplicidade, como você falou no início muito bem, ela é uma simplificação. Só que muitas vezes o resultado a ser perseguido ele é complexo, mas a gente consegue. Então, se você trabalhar com uma simplificação que faça sentido, né? Um conhecimento mais prático daquilo que a gente extrai das necessidades do próprio dono da clínica, da própria gestora da clínica. E aí você transforma isso numa linguagem acessível e prática, e isso é o Não Complica. Por isso que o nome da empresa é Não Complica, porque se você complicar demais, as pessoas não dá, hoje em dia tudo é muito rápido, né?
Nós estamos numa era que é a velocidade da internet, a velocidade do Instagram, das informações, tudo é muito rápido, tudo é muito volumoso. Então a gente simplifica, a gente evita muito, né? Você falou do RT, né? Isso é uma coisa que a gente, sempre que entra em algum termo, a gente prefere usar uma palavra mais usual, assim, sabe? Nada de termos mais complicados, até porque facilita para nós mesmos, assim, né? A gente entende algumas metodologias, a gente, né, tá há muito tempo aí nessas áreas, mas... Entendi. Eu quero...